Fala pessoal, aqui é Ricardo Santos, diretamente do Impreconte, da 5ª edição. E nesse episódio, estamos aqui com Cláudio Nazajon, ele que é fundador e CEO da Nazajon, da empresa Nazajon. Sou eu. E aí, Cláudio, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, muito prazer te conhecer, tá? Prazer todo meu, cara. Saiu Obrigado agora pelo convite. da palestra, uma palestra muito boa, muito... não vou chamar de futurista, porque já é o presente, né? É o que eu falei, não é pra depois, é pra agora. É para agora, né? Já é o presente, e uma palestra sobre inteligência artificial, que vai ser uma tendência, já é uma tendência, na verdade. A gente já tem inteligência artificial de várias utilidades, só que ainda falta a consciência do contador, né? A utilizar. Mas isso o Cláudio já está trazendo lá com a sua equipe. Vamos conhecer um pouco hoje sobre a Nazajon e sobre a história do Cláudio, beleza? E Cláudio, me conta aí um pouco aí como foi que surgiu a ideia de criar a Nazajon, como foi que surgiu, quando surgiu, por que surgiu. Rapaz, era outra época, né? Hoje em dia você planeja as empresas, aí monta um plano de negócio, vai no investidor, pega o dinheiro e 5 anos depois vende por 10 bilhões de dólares. Na época que eu fiz as contas, não tinha nada disso, não tinha investidor, não tinha plano de negócio. Então foi uma coisa meio que natural, veio de um hobby. Eu estava cursando engenharia e aí entrei num estágio no Centro de Processamento de Dados do Rio de Janeiro, chamava CPDERJ na época, hoje é PRODERJ, que é quem faz o pagamento da Polícia Militar, essas coisas. E aí eu aprendi a programar computadores. Rapaz, aí eu me achei. Tanto me achei que eu levei 8 anos para acabar a engenharia. Se levasse mais um semestre, eu era expulso. Jubilado. E aí me achei, fiz e tal. E comecei a programar. Depois vieram isso, eu programava em computador grande, né? IBM 360, um computador do tamanho dessa sala. E a gente fazia a codificação, tinha que botar no computador, esperar 2 horas que ele voltasse. Era uma coisa assim, surreal. E aí começaram a entrar os microcomputadores naquela época, que eram um computadorzinho de mesa e tal, que ainda assim custavam caro, era o preço de um carro, um negócio desse. Então, mas aí eu falei, bom, eu quero isso. E aí eu procurei um estágio, na época chamava Dismac, era uma das fábricas de computadores pessoais da época, e aí comecei a programar. E o que aconteceu? Eu comecei a conhecer do equipamento mais do que o próprio pessoal lá da empresa. Caramba. Então os vendedores me chamavam para ir lá com eles vender o software. Porque, claro, não tinha software que nem hoje. Que você... Hoje você compra o software e depois vai buscar o equipamento. Na época, não. Os empresários compravam um equipamento e não tinha software. Então o vendedor tinha muita dificuldade de vender. Aí ele me levava junto e me oferecia para eu desenvolver software para o cliente dele. E, rapaz, eu comecei a nadar de braçada, porque eu ia lá, explicava o computador, explicava o que podia ser feito, e aí eu comecei a desenvolver. Então, assim que eu entrei no mundo do desenvolvimento de software. E aí, isso, assim, estou te falando rapidamente, um negócio que aconteceu 42 anos atrás, nós temos 40 anos de estrada já. E aí teve alguns divisores de água, né? Um, por exemplo, foi quando a gente percebeu que valia mais a pena a gente trabalhar com sistemas prontos do que com sistemas sob encomenda. Porque chegou uma época que eu tinha, sei lá, 6 clientes, já tomava todo o meu tempo. E eu morava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é uma linguiça, né? Então, é um estado pequenininho, mas é um pequenininho no mapa. Você, de uma ponta a outra da linguiça, você leva 2 horas, 2 horas e meia no trânsito. Então, eu tinha um cliente aqui, outro cliente aqui, outro cliente aqui. Então, eu perdia 3, 4 horas por dia indo de um cliente para o outro, que eu tinha que programar no cliente. No troço custava o preço de um carro. E aí eu fui na Dismac e falei, vem cá, você não quer me vender um equipamento desse não? Porque eu falei, se eu tiver um equipamento desse em casa, eu consigo produzir muito mais. Ah, vendo, claro, tranquilo. Só arruma um fiador aí, que eu tinha que financiar, né? Aí eu fui pro meu pai e falei, sai de fiador, e minha mãe estava do lado. Primeiro ele falou, claro, aí minha mãe estava do lado e falou, não, de fiador ele não vai não, mas ele vai de sócio. Minha mãe não é burra, ela já viu aparecer. Então aí meu pai entrou na sociedade, e aí ele impôs que o meu irmão entrasse também. Eu tinha um irmão 1 ano e meio mais novo. Depois que o Eduardo foi entrar em informática. Mas conclusão, 3 anos depois estávamos nós 3 lá trabalhando. Esses foram os primórdios da Nazajon. Estou te falando, Ricardo, de 1982. Ano que eu nasci. Então, e aí nós viemos trabalhando juntos assim até 16 anos atrás, quando o papai passou para o andar de cima. E aí Eduardo e eu tivemos que reaprender, porque nós com 3 é mole, né? Porque você um pensa A, o outro pensa B e o terceiro define. E aí quando o papai saiu do cenário, a gente teve que reaprender a administrar a empresa.
A essa época eu já tenho, hoje a empresa tem, nós somos a 6ª maior empresa de software contábil, tem 250 pessoas trabalhando com a gente. Eu tenho um corpo de diretores já muito bem estabelecido, gente muito competente. E então a gente hoje, tanto que até pouco tempo atrás tinha um presidente executivo, inclusive. Bacana. Então a coisa foi andando. E assim, uma das coisas que nós percebemos no meio do caminho é que todas as empresas queriam um sistema para si. Então, sei lá, tinha uma empresa que era uma agência de turismo. Ela queria um software de controle de agência de turismo e contabilidade, folha de pagamento e escrita fiscal. Aí tinha um outro que era uma marcenaria, uma fábrica de móveis. Ele queria um sistema de controle de produção e contabilidade, folha de pagamento e escrita fiscal. E assim, entendeu o padrão? Aí eu cheguei, irmão, eu tô gastando aqui os tubos para desenvolver sistemas específicos, mas todo mundo quer contabilidade, folha de pagamento e escrita fiscal. Foi o seguinte, vou deixar de vender o outro e vou vender contabilidade e folha de pagamento e escrita fiscal. E aí começamos a desenvolver. Achou uma demanda comum ali, Achei ali, então, pô, aí vamos trabalhar. E assim, a folha de pagamento é um negócio que ninguém quer. Até hoje. Hoje, porque é muito complicado, cara. É que nem morar no Brasil, né? Quem não é brasileiro não é fácil, cara. Não. Mas pra gente é bom, porque aí, quanto mais complexidade, menos novos entrantes, e aí o mercado fica com a meia dúzia de jogadores que estão aí. Porque folha de pagamento e contabilidade é um negócio muito sério, né? Pra empresa, se aparecer um novo entrante aí, uma startup, dizer, não, eu tenho um sistema que é melhor do que o outro. Irmão, mas assim, eu não vou botar o coração na minha empresa. Exato. Né? Folha de pagamento é um negócio pra trazer implicações não só tributárias, como também de responsabilidade civil. Exato. Então a gente a gente conseguiu um nicho hoje, modéstia à parte, acho que a minha folha de pagamento é a melhor folha do mercado. Bacana. Mas tudo bem, eu sou pai da criança, né? Mas hoje nós temos uma tecnologia, como você viu ali na palestra, que permite fazer 95% das aplicações de um DP de maneira totalmente autônoma. Quer dizer, a gente não só tem a inteligência artificial que interage em linguagem natural, que a gente chama, né? Você pode conversar com ela, como eu estou conversando contigo aqui. Sim. Mas principalmente ela automatiza os processos. Então, tem uma função lá, ela faz, por exemplo, admissão e demissão autônoma. Como é que você faz a admissão autônoma? É mole. Você diz para a Ana é a nossa inteligência artificial, você diz para ela, olha, quero contratar o Ricardo. Então tá aqui o e-mail dele. Ele vai ser o meu presidente executivo, vai ganhar, quanto você vai ganhar? 350 mil reais por mês. Tá? Então essas são as condições dele. Pode admitir. Aí a Ana vai te mandar um WhatsApp ou um e-mail, vai pedir teu CPF. Sim. Com o teu CPF ela vai lá no sistema da Fazenda, pega os teus dados, pega os dados que eu configurei com ela e vai interagindo contigo. Ô, Ricardo, vê se o teu endereço ainda é esse aqui, e não sei o quê, quantos dependentes você vai ter. Terminou, mandou a guia, assina o documento, o DocuSign, que é tudo virtual, e amanhã tá feita a contratação. Não botou uma pessoa no meio do caminho. Da mesma maneira, se quiser demitir, mesma coisa, Ana, demite o Ricardo. Entendeu? E aí a Ana vai te mandar um aviso prévio, isso aqui. Folha de pagamento, gestão de benefícios. Você tá lá na ponta, você quer ver quanto custaria botar mais um dependente no plano de saúde. Hoje você tem que ligar para o DP, se você tiver um DP. Se não tiver um DP, tem que ligar para o contador, ou tem que ligar para a tua empresa, a empresa vai ligar para o contador. Olha o trabalho que isso dá. Você liga para a Ana, fala, Ana, quanto custa botar mais um dependente numa plano de saúde? Na mesma hora. Não? Então assim, isso daí é um avanço da tecnologia. E nós estamos à frente nesse setor. Isso, na verdade, facilita a vida do contador. Porque você, com menos gente, atende mais clientes e melhor. Porque a experiência do cliente na ponta é muito legal. Mas o mais legal que eu estou vendo hoje é uma nova forma de abordagem, Ricardo. O conceito deixa de ser vender ferramenta para vender serviço. Então, nós, inclusive, a própria Ana, a gente pode vender ela como um software. Você pode comprar a Ana e aí você paga. Você não compra, né? Você aluga, né? Você paga uma mensalidade. Ou você aluga o serviço da Ana. Esquece a Ana. É o que chama de SaaS, né? É isso. Né? Não, o SaaS é o produto na nuvem. Você aluga. Mas é o que chamam de BPO. Quer dizer, você contrata o serviço de folha de pagamento. Em vez de você comprar o software, como é que funciona hoje, cara? Você quer comprar um sistema de folha? Você vai ver lá na Zajon, vai ver concorrente A, concorrente B. Aí tem que analisar do ponto de vista técnico, que normalmente você não conhece. Você conhece contabilidade, mas você não conhece de software. Isso. Tá bem?
Então, aí você contrata um cara de TI, mas eu tenho um diretor de TI, um cara safo em informática. Você contrata um cara safo em informática que não entende chonga de folha de pagamento. Exato. Você tá entendendo? Então, é muito difícil tomar uma decisão. É como se você e eu quisermos comprar agora um avião ou um submarino. A gente não conhece, bom, não sei se você conhece, mas eu não conheço de aviação ou de submarino para saber quais são as características adequadas para isso. Aí você diz, então eu vou contratar um cara que sabe. Tudo bem, mas aí ele não sabe do meu negócio. Então, assim, é uma decisão complicada. O mundo sobreviveu a isso, mas é uma decisão complicada. Do outro jeito, eu estou te dizendo, esquece o software que eu estou usando. Se é Nasajon, se é A, se é B, se é C, esquece. Eu vou te dar a folha de pagamento. Você vai me dar o teu funcionário e eu vou te fazer o cálculo. Então, toda a responsabilidade sobre o cálculo, a contratação do sistema, o treinamento do operador, os lançamentos, a revisão, etc., é tudo meu. Você vai me pagar um X por pessoa, entendeu? Que nem é muita coisa. E aí eu vou prestar o serviço de folha de pagamento para você. Então isso é um novo conceito. E aí se ele não precisar daquele serviço, ele não paga? Não paga. E se pegou um cliente com mais 30 clientes, paga mais 30. E depois, entendeu? Então você vai crescendo na demanda. Sim. Então nós oferecemos isso hoje. A Nasajon hoje oferece, no caso da folha de pagamento, a gente vai expandir para os demais serviços, mas no caso do departamento de pessoal, nós oferecemos hoje, além da ferramenta, se você quiser ter, nós oferecemos o DP como serviço, vamos chamar assim. Né? A gente chama de serviço. Mas a gente agora está indo mais além. Eu inaugurei aqui no teu evento uma nova oferta que a gente deve lançar, vou lançar oficialmente daqui uns 10, 15 dias, que eu chamo de impulso empresarial. O que é isso? É o software para você, contador. Sim. É o software para o teu cliente. Então eu vou dar um RP Finanças, por exemplo, teu cliente ter lá na ponta, para ele fazer faturamento, cobrança e tal. Vou dar a Ana, folha de pagamento, para o funcionário do teu cliente usar a Ana lá na ponta. Tá bem? E qual a vantagem para você, contador? Além de oferecer um serviço diferenciado para o teu cliente, a vantagem é que você não precisa fazer lançamento algum, zero. Porque aquele RP do teu cliente já está mandando lançamentos para a tua contabilidade. Aquela Ana fez, né, o folha de pagamento do teu cliente já está mandando os canais. E aí, assim, a Ana faz ponto por geolocalização, usando o reconhecimento facial. Tem um monte de brincadeirinha que eu não vou perder tempo aqui. Só uma curiosidade. Por que o nome que é dado a essas ferramentas de inteligência artificial geralmente é o nome de mulheres? Bom, você já percebeu isso? Eu percebi. Podia ser o João. Podia ser o João, Mas é melhor a Ana, né? A Ana ficou bonitinho. Exatamente. Tá. Quais são os desafios que você tem encontrado ou encontra em trazer uma tecnologia que, mesmo sendo do presente, que a gente fala, mas no mercado contábil que ainda não está preparado? É a minha forma de ver. O mercado contábil ainda tá migrando ainda de um tradicional. Aqui é uma bolha. Esse evento, essa galera que está aqui falando, não representa 5% da classe contábil. Isso. A realidade é que a gente tem a maioria que estão no modo que chamam de tradicional. Como é que você vê? Em que momento essa transição vai ocorrer? Como é o que precisa, o que deve ser feito para esse cara do tradicional sair, para vir para a realidade da Ana, né? Para utilizar a Ana, para usar o Nasajon? Então, em administração tem uma curva, parece uma pessoa deitada com um barrigão, né? E eles separam ali, pega lá a barriga, né? E separa em 2 e 2. Então você tem os carinha aqui que são os primeiros adotantes, vamos dizer assim, né? Os caras, né? Os early adopters. Depois tem os caras que seguem essa galera. Depois tem o outro que é os retardatários. E tem os últimos ali que são os bichos que ainda estão usando o DOS no computador dele. Então, essa curva ela existe e ela existe em qualquer setor, inclusive no setor contábil. Isso significa, na prática, que hoje você tem uns 5% de escritórios contábeis que já estão antenadíssimos com a IA, que estão comprando o Nasajon, que estão usando o chat GPT e tal. Você tem uns 25% que já estão olhando para isso daí e vão adotar ao longo dos próximos 1 ano. Você tem uns 25% que vão esperar os outros adotarem, que aí quando não tiver mais jeito, eles vão acompanhar a onda, já tiver acertado. E tem uns 5% ali que vão morrer fazendo contabilidade com papel e lápis. Tá bem? Então, isso é o mundo, é assim que é. Assim caminha a humanidade. Qual é meu desafio como empresa fornecedora dessas soluções? Primeiro, entender que qualquer novidade que eu lanço hoje, daqui a 1 ano, meus concorrentes todos já têm.
Não tem mercado desatendido aqui, ninguém é bobo. E da mesma maneira, quando eles lançam alguma coisa que a gente acha bonitinho, que funcionou, a gente corre atrás. Não tem, né? Eles não inventaram, não tem fusão nuclear aí. A gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente não prioriza, né? Alguns preferem priorizar uma coisa do outra. Então, qual é o meu caminho? Que o meu caminho é oferecer o serviço. Vou te dar um exemplo. Eu percebi que o contador, ele tinha uma dificuldade da integração, mas ele também tem uma dificuldade de agregar valor para o cliente dele. Dele se diferenciar. Porque um dos problemas dos contadores, que eles relatam, é o fato de que eles têm muita concorrência e os clientes deles, principalmente os clientes pequenos, o custo de mudança, ainda mais hoje, que você pega todos os dados ali direto no Ministério, então ele muda de um contador para outro com mais facilidade do que mudava antigamente. Exato. O que eu quero fazer? Eu quero dar para esse contador um diferencial. Então nós passamos agora, a partir do mês que vem, nós vamos passar a oferecer um serviço de marketing e vendas, não só para o escritório contábil, mas para o cliente do escritório contábil. Então eu vou oferecer para você um serviço, você vai ser intermediário, digamos assim, de um serviço de terceirização de vendas e marketing, que você vai poder oferecer para o teu cliente, dizer assim, ó, você quer mais clientes? Então, eu fiz uma parceria aqui com a Seller, que é o nome da empresa que está fazendo parceria com a gente. Eles vão fazer toda a parte de campanhas de mídia, eles vão captar clientes para você, vão botar o time de vendas dele para fazer a primeira qualificação. Eu não vou conseguir vender tudo. Se você vender submarino, eu não vou conseguir vender o submarino. Mas eu consigo buscar no mercado quem está interessado em submarino. Você vai me dizer, olha, eu só quero clientes que queiram que sejam das Forças Armadas, por exemplo. Entendeu? Então, eu vou fazer as campanhas, vou captar os clientes e vou pré-qualificar para você. Então, se o cara não é das Forças Armadas, eu desqualifico. E se ele é das Forças Armadas, eu qualifico e digo, ó, Ricardo, tá aqui, tem esses 30 clientes aqui que são das Forças Armadas. Você quer, você vende. Entendeu? Em alguns setores eu vou conseguir vender. Por exemplo, contabilidade eu consigo vender, se você quiser. Se você quiser, eu faço a captura e te mando o lead, o cliente potencial, já morninho, já quentinho para você fechar. Se você não quiser, eu vendo para você. Você me diz as condições, eu vendo para você e te passo o pedido. Entendeu? Então, isso já vai estar disponível daqui a um mês para o teu cliente. Então, só curiosidade, esse aquecimento do lead, ele é feito totalmente digital ou existe trabalho de SDR? Não, tem um SDR. O processo que a gente vai vender, você pode fazer de várias formas. O pacote, digamos assim, que inclui... Porque o contador é que vai oferecer isso vai ser o mentor. Tem muito contador que não quer assumir essa responsabilidade, então ele indica a Seller. Entendi. E aí a Seller interage com o cliente direto. O contador não precisa se meter nisso. Tá bem? Ele indica a Seller e vai levar uma participação. A Seller vai pagar o contador. Por quê? Porque eu vou remunerar o contador pelo serviço que ele vai fazer de acompanhamento desses resultados. Então é uma receita adicional para o contador. Então o cliente lá na ponta vai pagar. Hoje, Ricardo, falando em números, hoje um cliente de porte médio, não estou falando pequenininho, mas um cara médio, ele vai contratar um gestor de tráfego. Você tem gestor de tráfego? Tenho. Sabe quanto custa? Para mim, como minha empresa não é grande, mas ainda já pesa. Quanto você paga? 5, 6 mil? 6 mil. Mano. 6 mil reais. Também é o que custa um gestor de tráfego. E você ainda tem que botar tráfego pago, mídia, e você ainda tem que botar a mídia, tem que botar um designer, tem que ter um videomaker, tem que Você gasta aí 15, 20 pau numa empresa de porte médio, digamos assim, tá? E ainda, às vezes, você é um gestor entender do seu negócio. Ele ainda vai ter que aprender um tempo com o seu recurso. Então, eu tô falando de um programa que por 10 mil reais por mês, ele tem o gestor de tráfego, o videomaker, o designer, o gerente de projetos, R$1.000 de tráfego pago que a gente vai administrar. Se você quiser botar mais, depois a gente põe mais. O software de faturamento, quanto você vai pagar, quanto você vai receber, etc. O software de folha de pagamento para ter 300 funcionários. Autônomo, esse inteligente, esse que eu mostrei lá. Tudo isso por 10 pau por mês. E o contador fica com uma parcela significativa disso daí. Por quê? Porque eu vou contar com o contador para ele administrar, ele fazer o acompanhamento. Então, parte desses 10 mil vão para o contador, uma receita extra para o contador, porque eu vou contratar o contador para o contador acompanhar os KPIs, os indicadores de desempenho desses clientes. Certo. E aí eu vou ter contato com o contador uma vez por mês. Vou dar mentoria empresarial para o cliente da ponta dele também. Está incluído. Vou dar a universidade corporativa. Nós temos uma universidade corporativa da Nasajon, então vou credenciar todos os cursos, vão estar disponíveis para esse cara, tudo por 10 mil por mês. Entendeu? Dos quais 2, 3 vão para o contador. Então, assim, é um negócio interessante. E o que eu ganho com isso? Não é toda empresa de software. Toda empresa de software contábil vende contabilidade de folha de pagamento. Então eu sou mais um.
Isso. Né? Eu sou o sexto na fila, mas tem aí tem 10, vai. 12, que você pode, né? Sério. Nenhuma delas hoje está oferecendo esse serviço adicional que faz o contador ter um valor agregado além da contabilidade. É o que eu estava falando lá no palco, né? É a contabilidade além da contabilidade. É você virar um consultor empresarial, um fornecedor de serviço que agrega um valor para o cliente. Agora, assim, o contador também hoje ele tem uma necessidade muito de uma ferramenta como essa, como a Seller. Isso. Mas isso não funcionaria para ele? Funciona, claro, faz parte. Está dentro do esquema. Com 10 clientes não paga nada. Porque é uma necessidade hoje. Óbvio. A gente sabe que o contador ele passou por muito tempo ali dependendo só de indicação. Né? Só que hoje com a internet, antigamente ninguém conhecia ninguém. Pedia indicação, o vizinho do lado que atendia, não, tem o contador. Hoje você vem aqui no celular, coloca contador em Salvador e tal, então você encontra 500 oportunidades. Isso. Né? Só que isso se tornou assim, tipo assim, quem está mais preparado hoje aparece mais aqui. Não é nem o melhor. Não é nem o melhor. Às vezes o melhor não é nem o mais preparado, tá? Preparado. É quem tem mais mídia. Quem aparece. Mídia. Porque tem muita gente que tem medo de microfone. O cara chega aqui e trava. Você conversa com eles, tá gravando? E não é pouca gente. Não, eu sei que não. Pois é. E na câmera é pior ainda. Pior ainda. Exatamente. Que aqui a gente tá batendo papo. Se eu tivesse que falar com a câmera ali, desligado é só você aqui, parece que é um monstro. É isso aí. Então é uma necessidade também do contador. Porque é uma das coisas que me interessa. No passado eu era muito técnico, eu era voltado mais para a área tributária, Cláudio. Aqui na Bahia eu era conhecido como cara do Simples Racional, do lucro real, do presumido, do ISS. Fui professor de pós-graduação por vários anos. Em 2018 eu comecei, poxa, isso aqui já não me encanta mais os olhos falar sobre isso. Eu ainda entendo da área tributária, mas agora somente para os meus clientes, não lecionando essa área. E comecei a pesquisar mais sobre marketing, né, aplicado à contabilidade, que não é um novo segmento, marketing contábil, é marketing. É marketing. Que a gente utiliza para contabilidade. Não, e você fala a língua do setor, né? Isso, na língua do setor. Lá na Nasajão a gente está separado em 7 guildas, que a gente chama. São setores, né? Então tem o setor contábil, eu tenho facilities, eu tenho locação de equipamentos, tenho ONG, né, fundações e tal. Então tem 8 guildas. E cada guilda dessa tem gente que fala o jargão do local. Exatamente. O cara tem que saber falar, entendeu? Exatamente. Tem que saber que uma DR... Para contador, você tem que saber que uma DRE, que uma guia... Então, nesse intuito, eu comecei a pesquisar sobre marketing para aplicar na contabilidade. Fundei o escritório, não tinha cliente, só tinha 2, né? E aí, quando eu fundei, cadê o cliente? Porque indicação não tinha, porque minha rede de contato antes não era com o empresário. E aí foi aprender a fazer marketing. Então, hoje, meu escritório tem mais de 200 clientes e tem mais de 70% vindo da internet. Olha. Hoje eu tenho uma filial e, assim, captação de cliente é totalmente pela internet. Indicação hoje está mais forte porque a gente se definiu ali no nicho, no segmento de construção civil. Tá. Porque eu trabalhei em obra, eu fui servente. Saí de servente, fui crescendo na obra e saí como encarregado administrativo. Bom. Então, por conhecer essa trajetória de obra, eu falei, bom, é o que eu mais conheço de segmento de obra, então eu consigo ajudar em procedimentos internos, a controles de obra. Então, por isso que eu segui. Mas aí o que acontece? Eu vejo que a maioria dos contadores, ele precisa de cliente, mas ele não tem expertise para buscar esse cliente. Isso. Tá? Então, uma ferramenta como essa... A Seller vem para isso. E ajuda muito, né? A Seller vem para isso. Ela pode conseguir cliente para o escritório contábil, vai fazer o marketing do escritório contábil, mas eu vou mais além. Se você contrata a Seller, você gosta, você pode indicar para os teus clientes. Essa é a ideia. Entendi. Entendeu? Aí você pode indicar para os teus clientes, porque você vai ver, pô, se funciona para mim, vai funcionar para o meu cliente. E se funcionar para o meu cliente cresce, ganha mais dinheiro, vai me pagar mais. Isso. E principalmente, como eu sou o intermediário, né? Eu estou prestando um serviço para a Seller de acompanhamento das vendas dele. Eu passei a ser mais importante agora. Além de ser importante para fazer a contabilidade, eu sou importante para manter o fluxo de clientes novos que a Seller está trazendo. Porque de outra forma, na verdade, se você não tivesse outro cliente, seria só um marketing contábil. É isso. O que não é interessante para você. Porque também a contabilidade é um nicho muito restrito para o marketing. Eu tenho, assim, todo cliente é bom. Todo cliente é bom. Depende daquilo que eu defino como meu cliente, né? Acho que o grande barato dessa parceria da Seller com a Nasajón é que fica tudo integrado. Porque na hora que você arruma o cliente, por exemplo, imagina que você contratou o Impulso Contábil. Então você vai ter um sistema de faturamento e contas a pagar e receber, e o teu contador vai ter o sistema contábil que está integrado. Sim. E assim, não é integrado de mandar informação como era antes. Está tudo no mesmo lugar. Você lançou aqui, já lançou lá.
É que nem, sabe as tabelas Excel? Sim. Que você bota uma fórmula aqui, alterou aqui, já tá alterado lá, não tem que mandar dado pra ninguém, não tem que dizer, olha, agora copia pra lá, faz backup, porra nenhuma, nada disso. Entendeu? A gente chama de diário único, é o único lugar, os dados estão, na verdade, estão lá na nuvem. Então você tem, no escritório contábil, você tem o sistema contábil, que é mais parrudão, que atende tudo, Sim. e o teu cliente tem lá o faturamento, o RP Finanças, tá bem? E aí, a gente vem com a Seller fazendo as campanhas de marketing digital. A captação do cliente, quando o cliente entra no fluxo, a gente chama de streaming, né? Eu quero evitar estrangeirismos. Quando o cliente entra no fluxo de trabalho lá da Seller, o cliente já tem no sistema dele lá, no CRM dele lá, que esse cliente entrou, tá sendo trabalhado pela Seller. O SDR tá ligando para ele, tá qualificando. Mas esse cara aqui já tá vendo. Você consegue ver aí. Entrou mais um. O contador já tá vendo o que tá acontecendo. Então, assim, é um mundo, cara, em que tá tudo integrado. Então, a grande vantagem Seller Nasajon é que tá o sistema, o software que você usa, que o contador usa, que o cliente na ponta usa, tá integrado com o serviço, que pode ser o serviço de marketing, vendas, pode ser o serviço de folha de pagamento e pode ser o serviço, como eu te falei ali que eu estava mostrando, que na verdade esse a gente vai lançar em março, que é o de buscar na tua base de dados e interagir em linguagem natural, como eu estou falando contigo. Eu vou chegar e vou dizer, Ana, entra aí no balanço, nos dados contábeis desse ano e me diz aí quais são os melhores clientes que eu tive esse período. Do jeito que eu estou falando aqui contigo. Em português assim, entendeu? Se quiser falar com sotaque banda, eu achei menino. Ficou bom esse sotaque? Bacana. É isso aí. Legal, Cláudio. Muito bom conhecer. Deixa eu ver aqui só o nosso... Pra gente... Dá muito tempo ainda. O que é que você pensa pro futuro aí da Nasajon? Falando não da sua solução. Mas como é que a Nasajon, claro, respeitando ali as suas estratégias que você não pode falar pra gente. Então, vai se posicionar daqui pra frente? Meu foco é, nesse ano agora, 2025, 2027, é expandir essa aposta nos serviços. A Ana está rampando, ela está crescendo muito rápido. Nós faturamos, a Ana tem 3 anos, 3 anos e meio, tem 4 anos. No primeiro ano ela faturou 300 mil. No segundo ano ela faturou... Não, no primeiro ano ela faturou 50 mil. No segundo ela faturou 300. No terceiro ela faturou 1 milhão e 800. Esse ano fecha com 4 milhões. Tá? De novos faturamentos recorrentes. Então, assim, ela está fazendo essa rampinha que o investidor adora, né? Sim. Então, eu acho que é possível que a gente venha destacar a Ana da Nasajon. Porque a Nasajon é um transatlântico, né? A gente fatura já o... Então não dá para você crescer, não dá para você duplicar, não dá para ter esse nível de crescimento no faturamento da ordem de centenas de milhões. Tem que ser, isso é para startup, isso, né? Essa coisa é só para startup. Então uma possibilidade é a gente destacar a Ana da Nasajon e passar a oferecer os serviços da Ana de maneira mais ampla, independente do software, independente da ferramenta. E eu acho que tem... Por exemplo, se tirar a folha de pagamento e contabilidade dessa parada, a oferta de serviços de marketing e vendas, a oferta de serviços de inteligência artificial, esquece o artificial, os serviços de inteligência sobre as bases de dados que você cria na tua empresa, com qualquer software. Contabilidade, CRM, atendimento, os sistemas que você usa na tua empresa estão gerando informação. Só que as pessoas não sabem garimpar essa informação. Não tem. Você vem aqueles relatórios padrão que muita gente nem analisa. Então, se você tiver um sistema de inteligência que permita entrar nessa base e dizer, vem cá, nesses lançamentos que eu fiz aí no mês passado, qual foi o produto que mais bombou? Qual foi o que teve mais plano de reposição? Quais foram os funcionários? Quais foram os que deram mais problema com o cliente? Quais foram já... Eu posso falar com a Ana e a Ana vai buscar a informação lá. Por quê? Porque ela cruza a informação do teu banco de dados, do teu sistema, seja ele qual for, com a internet. Então ele vai no teu software de contabilidade, vê qual é o KNAI das tuas empresas, vai lá na internet e vê pelo Google Trends, por exemplo, qual é a tendência daquele KNAI. E tá dizendo, ó, tu tá apostando muito aí em construção civil, e construção civil vai ter um boom no ano que vem. Por causa da lei nova de não sei o quê, que o Trump agora vai construir muro, então vai precisar de empresa para construir muro e tal. E aí você diz, opa, vou apostar mais nesse negócio aí. Então,
Como eu estava falando ali na palestra, é uma BIM particular, você tem uma tua própria inteligência. E eu acho que esse produto, respondendo a tua pergunta, ele é internacionalizável. Hoje a Nasajon, ela é Brasil, né? A gente está focado em folha de pagamento, contabilidade, é Brasil. Mas eu acho que esse produto que eu estou te mencionando, a Ana inclusive, ele é internacionalizável. Então eu vejo com bons olhos a possibilidade da gente internacionalizar, principalmente para a Europa e para a Latam, né? E passar a vender esses sistemas fora do Brasil. Bacana, viu? Muito bom. Vai ser um mundo novo pra gente. Pois é, pessoal. Conversa leve, né? Você viu que a gente não teve assunto. Mas interessante que fala realmente de uma tendência, né? A gente vai chegando aqui ao fim desse episódio. Bastante interessante com o Cláudio Nasajon. Eu me coloco à disposição para ajudar você, tá? Tanto na questão de levar a sua mensagem para outros contadores, te ajudar no que for preciso, tá? Maravilha. Eu quero me conectar mais com você, me aproximar mais. Acho que o Impracon te ajudou nisso. Vai ser um prazer. A gente tá junto e conta comigo. Ricardo, eu quero fazer um movimento para contadores em qualquer lugar, tá? Conta comigo, me chama e eu junto um pessoal bom também, que são meus amigos também, que posso contar se for caso. E a gente faz aí algo bacana também, porque eu acho que é interessante todo mundo saber dessas oportunidades. Isso precisa se tornar mais conhecido, porque conectar essa galera ainda que está atrasada com o que há de melhor nas soluções contábeis. Muito bom, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Pode ficar à vontade para suas considerações. Cara, assim, não tem muita coisa para falar, mas eu tenho um site, claudionasajon.com.br. Então, quem quiser conhecer um pouco mais não tanto da minha história, porque eu tenho muita história, mas eu não conto nada disso porque acho que não é relevante para as pessoas, é só para gerar autoridade. Eu tenho 6 livros publicados, eu fui professor de planejamento de negócios na PUC-Rio durante 15 anos, eu sou membro do Harvard Angels, que é um grupo de investidores anjo, todos ex-alunos de Harvard, onde eu estudei. Então, assim, eu tenho um podcast hoje de conversa empresarial, que até vou te convidar para você participar. Não me ocorreu, senão eu teria já marcado mas sim, vai ter oportunidade. Eu tive um programa de rádio durante 25 anos, chamado Minuto Empresarial. Então, assim, eu tenho história para contar, mas assim, é uma história só para gerar autoridade. O que interessa é que eu tenho um programa de mentoria para empresários, que justamente vem para ajudar os caras a aproveitar todas essas oportunidades. Que às vezes tem muita gente que não quer, é o que a gente está falando, né? Mas tem muita gente que quer aproveitar a oportunidade e não sabe como. Não sabe como. Então, no ano retrasado, eu lancei um programa chamado Empresa Vendável, que eu ensinei 260 empresários a saírem da operação. Não necessariamente para vender a empresa. Sim. Você não precisa vender a tua empresa. Mas se você não puder sair da operação, a tua empresa não é vendável. Ninguém vai comprar um carro que só serve contigo dirigindo. Verdade. Entendeu? E, por outro lado, quando você sai da operação, mesmo se você não vender a empresa, aí você passa a ter um ativo de verdade. Porque ele está gerando receita sem a tua participação na operação, não é na estratégia. Você pode continuar na estratégia. Mas na operação, uma empresa que depende de você para fazer as coisas, você não pode morrer, né? Você não pode ficar doente, você não pode ir para o Canadá. Gostei da sua analogia. Ninguém vai comprar um carro... Só você dirige? Só você dirige, cara. Gostei. Porque quando as pessoas falam muito de negócio de sair do operacional, sair do operacional, só que fica muito abstrato. Com a sua analogia agora, é tipo assim... Tá, compre um carro, só que somente aquela pessoa pode dirigir. Aí você diz assim, bom, então, por que você tem um podcast? Podcast só vale contigo. O podcast não é um hobby para mim. Sim. A Nasajon, que não é meu hobby, é quem paga minhas contas, ela não depende de mim. Tanto que eu passei agora 15 dias na Europa, eu voltei um dia antes de vir para cá. Ainda estou com o fuso horário meio estranho. E não tive interação com o meu time, tirando 2 ligações. Agora eu estou passando aqui 4 dias, entendeu? E também 0 interação. Em janeiro eu vou passar 1 mês nos Estados Unidos também. Então, a empresa funciona por quê? Porque tem uma equipe, tem diretores, eu tenho gerentes, eu tenho supervisores, eu montei uma estrutura e que eu não tenho hoje na Nasajon nenhum papel operacional, 0, nada. Aí você mas quem vai assinar cheque? Empresa pequena tem isso, né? Tem que confiar. Tem que confiar o cacete, pô. Tu acha que banco confia em caixa?
Como é que o banco vai confiar? Tem 50 mil caixas no Brasil, isso tudo isso são de confiança? Porra nenhuma. O banco confia no processo. E aí contrata o caixa. Então, ele tem um processo lá. Não pode ter antecedente, não sei qual é o processo dos caras, mas imagino que não possa ter antecedente criminal, tem um monte de câmera olhando, ele tem que fechar o caixa todo dia. Deve ter um processo que qualquer um faz. Olha, o McDonald's, se você vai no McDonald's, eu tô vendo a evolução do McDonald's, né? Então, lá no McDonald's, você vai lá e você tem gente até com síndrome de Down atendendo. Então, qualquer um atende no McDonald's. Não precisa ter qualificação específica. Mas por que isso? Porque o processo está todo automatizado. O cara pega o saquinho de batata frita, põe ali, 3 minutos depois tá apitando, então ele sabe que tem que tirar. Daqui a pouquinho vai vir um braço robótico que vai tirar para ele. Repara quando você for de novo no McDonald's, quando eles preenchem a Coca-Cola, antigamente, uns 6, 7 anos atrás, ele botava o copo de Coca-Cola, apertava o botão. Isso. Aí enchia, aí voltava daqui a pouco, e aí ele tinha que botar mais um pouquinho, porque ele vem com espuma, né? Aí tinha que botar mais um pouquinho para encher. Hoje, você vai no McDonald's, você aperta o botão e sai de perto, ele vai... Aí vai até em cima, espera um pouquinho... E ele mesmo bota um pouquinho. Eles estão ajustando o processo. Então agora não depende mais de eu ter que treinar o funcionário para ele apertar mais um pouquinho. Então está no processo. Então assim, os empresários têm que ver que tem processo. Hoje os bancos te oferecem a possibilidade de você botar um limite para o teu gestor, por exemplo, fazer cheque. Ou só permitir pagamento para fornecedores. Então hoje tem ferramentas. Tem débito automático. Hoje tem ferramentas que... Você não precisa estar lá para assinar contrato, irmão. Verdade. Você não precisa estar lá para assinar cheque. Existe uma frase que fala que o verbo não é confiar, é conferir, né? É isso. É criar processo. É processo, não pessoas. Não pessoas. Bacana, Cláudio. claudionazajon.com.br. É isso aí. Encontro lá. Pessoal, muito obrigado, Cláudio. Até o próximo episódio, tá? Até mais.